Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para um novo módulo dentro das Três Marias, né, que vai agregar para esse novo momento, para essa nova fase que a gente vai viver nas Três Marias. Hoje a gente vai dar início ao módulo de Geometria Sagrada. Eu vou introduzir o assunto, mas antes disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguém que no Reino Celestial, na minha opinião, tem total relação com a Geometria Sagrada, que é Metatron. Deixa eu mudar minha tela. Eu fico olhando para cima, gente, porque eu tô vendo aqui na minha tela de gravação, tá? Não estranhem, só para ver se está gravando direito. O que já aconteceu de eu gravar 50 vezes aqui a tela e não estava pegando áudio, não estava, enfim. É só para ver se tudo está correndo perfeitamente. Então é isso, ó. Vamos começar hoje um módulo sobre geometria sagrada. Hoje é uma aula bem teórica. Hoje eu vou dedicar a maior parte do tempo a trazer tudo o que eu pesquisei e qual a minha opinião sobre tudo que eu encontrei acerca de Metatron. Parece inútil, mas eu acho que é importante, né, como boa virginiana, a gente fazer essa separação do que serve, do que não serve, do que é mais confusão, do que de fato a verdade, né? Na verdade, eu não vou nem, assim, pretender que eu sou a detentora da verdade, não é isso. Mas eu ao menos vou fundamentar o porquê que eu concordo ou discordo com algumas coisas que algumas religiões falam sobre esse ser tão importante, tão uma figura quase que central aí em diversos assuntos que a gente vai ver, especialmente a geometria sagrada, né? Então aqui uma introdução sobre o tema, né? O que provavelmente nós vamos estudar com esse tema. Provavelmente porque vocês sabem que às vezes a gente cria ali um roteiro de estudos, mas algumas coisas são acrescentadas, outras a gente acaba falando em outros módulos e aí não aborda aqui, enfim. A minha programação neste momento, na aula 1 pelo menos, é quem é Metatron e a sua relação com a geometria, o que é a geometria e por que estudá-la. Esses dois tópicos nós vamos falar hoje já, tá? Proporção áurea, sequência Fibonacci, formas primordiais ou sólidos platônicos e algumas geometrias, dentre as muitas que eu considero importantíssimas para o trabalho energético. Toros, flor da vida, o cubo de Metatron, e do cubo nós vamos falar da Merkaba, que não é necessariamente uma geometria, mas é um veículo cósmico. E isso eu acho realmente importante. Não é novidade para nenhum de vocês, eu imagino que a geometria sagrada tem relação com as proporções da natureza, e eu não pude deixar de colocar essa imagem, que ela nem tá tão bonita, né? Mas isso é um tipo de planta que chama tremoço, tem muito aqui na América do Sul, ali na região do Peru, especialmente, e olha como ela se organizou na natureza, quase que de forma idêntica ao que a gente chama de flor da vida. Tá incrível essa foto, enfim, de 2012. Na internet você acha um pouquinho sobre ela. É uma pessoa que fotografa, busca padrões geométricos na natureza. É um fotógrafo. Vamos começar então a falar sobre essa pessoa incrível, né? Esse ser que tanto me surpreende, que eu tenho tanto carinho, que é Metatron. Né? O que dizem por aí? Quais são... O que você vai escutar numa conversa sobre Metatron por pessoas que dizem que entendem sobre ele, como eu, por exemplo, também digo isso. Então, Metatron, em hebraico, aí tem o nome dele em hebraico ali, ou Matatron, que louco, né? Como diz o Tarek, o marido da Angela, o nome dele parece de Megazord. Ele tem razão, né? Meio estranho, assim. Não é bem um nome de anjo, é diferente. Que termina em El, né? Como a gente está acostumado. É um anjo que no judaísmo é mencionado em textos clássicos, como o Talmud, em algumas passagens do Haggadah, que o Haggadah são textos de literatura, gente, parábolas, tipo historinhas, né, não só para crianças, é toda a construção de uma cultura literária que não é texto sagrado, mas que serve ali como, que concorda com os textos sagrados, vamos dizer assim, né? Como também textos místicos, cabalísticos, tudo isso dentro dos escritos da literatura dos rabinos, né, da literatura judaica, e nesse caso especialmente dos mestres judeus. Né. A origem do nome ainda é motivo de debate. Metatron
em várias línguas, Tron vem de trono, literalmente, então seria aquele que está atrás do trono, mas não num sentido pejorativo. Aquele que serve ao trono, que está próximo ao trono, nunca à frente dele, mas atrás, no sentido de que serve a ele. Ou seja, que ouve de muito perto aquilo que vem do trono de Deus, né? Então, a palavra, ela vem nessa construção, em diversas línguas. A principal seria o hebraico, nós vamos ver aí mais para frente outras fontes, mas seria mais ou menos por aí, alguém que está muito perto do trono. Na tradição islâmica, ele também aparece, aí eu não vou saber pronunciar, talvez a Angela saiba, tem ali os escritos e significa o anjo do véu. Guardem isso, porque é interessante. Você vê, né, o véu, quando a gente pensa na construção do templo, como Deus determinou para os judeus, o véu era o limite para as pessoas comuns, né? Dali para frente era a presença de Deus propriamente dita, e só o sumo sacerdote, uma única vez por ano, podia ultrapassar, né, estar diante do Santo dos Santos. E isso tem relação com essa ideia dele estar perto do trono. Então aqui significa o anjo do véu, mas talvez tenha relação com essa ideia de tipo, olha, ele está mais perto do trono, ele está próximo a Deus, né? Na tradição dos mitos, ele é o mais alto dos anjos e serve como escriba, não sei mais falar essa palavra, acho, escriba. Enfim, celestial ou anjo registrador. Já vou pontuar uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente considerar. Quando os textos dizem maior, mais elevado, quando a gente está falando de hierarquia celestial, não é necessariamente hierarquia o termo certo. É função. Então, por exemplo, vocês vão ver que eu vou trazer vários textos ou fontes que dizem, ah, não, porque só ele está diante de Deus. Ele é o anjo que passa as mensagens para os outros anjos. Não acredito nisso e concordo com vários escritos bíblicos e de outras crenças que a gente vê os anjos, os demais anjos, estando diante de Deus, inclusive Lúcifer. A gente tem ali no livro de Jó, quando Satanás se coloca diante do trono de Deus. Então eu não acho que ele seja o único. O que eu acho é que ele está por sua função, pela função que ele exerce, mais próximo a uma ideia de administrador ou governador cósmico do que, por exemplo, Miguel, que é um arcanjo. A gente vai ver que Metatron não está ligado à hierarquia arcangélica, ele é um serafim. E aí vocês vão ver muitas pessoas falando, nossa, o serafim é a mais alta patente. Não acho. Miguel é um arcanjo e ele é o príncipe das milícias celestiais. Se você estiver falando sobre batalha espiritual, ele é a autoridade maior. Porque esta é a função que lhe cabe. E não importa se existem serafins acima de arcanjos, assim, eu não entendo dessa forma, eu entendo como funções, tá? Então, os serafins, eles exercem, segundo a hierarquia angelical, funções mais ligadas, minha mente funciona com a astrologia, gente, com as funções do signo de Virgem mesmo, de descrição das coisas, né, discriminação, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui guarda ali, isso se organiza dessa forma, isso não se organiza dessa forma. E aí sim, quando a gente está falando dessa função primordial de ordenação, coordenação, administração, nós estamos falando de Metatron. É sobre isso. Ele não é maior e não é menor do que Miguel, não é maior ou menor do que Gabriel, não é maior ou menor do que Rafael. Não acho que as coisas funcionem dessa forma. Deus é um ser organizado, mas ele delimita muito bem as funções, né? Até na nossa Constituição a gente tem a tripartição do poder. Um poder não é maior do que o outro, pelo menos não na regra, e eles se interdependem. O que acontece no mundo prático com corrupção, tudo não vem nem ao caso, porque pô, o assunto tá bom, nós estamos falando de Metatron, não vamos falar disso, né? Voltando, né? Nos apócrifos judaicos e no início da Cabala, Metatron é um nome que Enoque recebeu após sua transformação em anjo. Será? Eu vou dizer para vocês o que eu concluí a respeito das minhas pesquisas. Vou deixar com vocês a conclusão que vocês quiserem tirar. Então, vamos falar aí mais um pouquinho. Metatron, o escriba celestial. Ele não é um anjo diferente de Miguel, né?
não é um anjo citado na Bíblia, nem na Torá. Apesar dele estar nos textos que são considerados ali a Bíblia judaica, né? Que é a Torá, mais os Talmudes, mais uns outros textos. Ele está, por exemplo, nos Talmudes, mas não está na Torá, não está nos 5 primeiros livros, e nem na Bíblia cristã. Mas ele é citado nos livros de Enoque, como eu falei, no Talmud babilônico, no Alcorão e em outros textos judaicos, especialmente os místicos, ligados à Kabbalah. Nos estudos de hierarquia celestial, na angelologia, é considerado um serafim e não um arcanjo, como costumamos chamar. Há muita contradição e especulação tanto da origem do nome quanto da sua real posição ou hierarquia celeste. E pior, se ele é um deus ou não, olha isso. Se é um ou vários Metatrons, vocês acreditam? Esse foi o nível em que a especulação chegou a respeito de Metatron. Nós vamos discutir isso agora, mas eu quero aproveitar, né, e trazer esses estudos que eu trouxe, meu gato passando, não repare, também para mostrar o que a religiosidade muitas vezes faz, o que regras estabelecidas como assim, certezas, né? O que as certezas fazem? Olha o tanto de confusão que elas trazem. Vamos lá. Daqui para frente, então, Metatron, fato ou fake? Vai ser essa conversinha que a gente vai ter aí por um tempo. E vou trazer os meus estudos, lembrando, meus estudos, vou falar as fontes, né, que eu pesquisei, vou dizer a minha opinião. Então, aqui nós já temos o primeiro fato ou fake, de que Metatron é Yahvé menor, ou seja, um deus menor. Olha isso. Desde os tempos helenísticos, a menção de uma segunda figura divina ao lado de Yahvé, ou abaixo dele, ocorre em vários textos judaicos, principalmente nos apócrifos. Óbvio, porque mesmo nas tradições místicas judaicas, eles são primordialmente, como é que se fala? Monoteístas. Então, essa ideia causou bastante confusão. As tradições judaicas que implicam em dualismo divino eram mais frequentemente associadas a Enoque. No período rabínico, eles se concentram em Metatron, muitas vezes no contexto de debate sobre a doutrina herética de 2 poderes no céu. Essas diferentes interpretações mais tarde vieram a distinguir, separar o que era ortodoxo, o que era realmente ainda tradicional, ou o que era herético, dentro do judaísmo. Nós estamos falando do judaísmo, beleza? Então, isso aqui é um resumo. Agora eu vou trazer os textos que supostamente fundamentam essa teoria de que ele era Yahvé menor. O Talmud babilônico menciona Metatron pelo nome em 3 lugares. São 3 mini-livros diferentes dentro desse contexto, desse conjunto de textos que é o Talmud. Para quem não sabe, eu vou dar uma explicação. Eu acabei aprendendo, né, o que são esses Talmuds nessa busca desenfreada e intensa de entender por que algumas pessoas achavam isso sobre Metatron. E os Talmudes são registros das conversas que aconteciam no Sinédrio, né? Não só no Sinédrio, no local onde se reuniam os mestres, os professores, os rabinos, ou rabis, né? Então, eles se reuniam, começavam a debater questões da lei, da organização religiosa, do comportamento das pessoas, e isso era registrado. Tanto o judaísmo como outras religiões, eles têm uma tradição oral muito forte. Então não era só a lei que importava também a postura do sinédrio ou dos rabis com relação à interpretação desses textos. E não só a Torá, mas os outros textos também. Então Enoque, né, por exemplo, o livro de Jó, importantíssimo, até hoje para os judeus, está na Bíblia cristã, mas não é os 5 livros da Torá. Os 5 livros da Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã e compõem ali a narrativa de Moisés sobre a criação do mundo e os primeiros tempos ali do povo judeu. Depois houveram muitos outros, né? Os Talmudes, então, são registros de conversas entre esses rabis. Eles registraram tudo ao longo de milênios, né, essas conversas, o que dá oportunidade para os estudiosos conseguirem delimitar ali da onde surgiram determinadas linhas de pensamento. Nossa, por que hoje em dia se fala, por exemplo, que Metatron é um deus menor? Aí eles se debruçam sobre esses Talmudes, que eram os registros das conversas, e vão entender de onde que começou a surgir isso. Dada essa explicação, vamos lá.
3 lugares, então, desses Talmudes falam sobre Metatron. Então, são mais de uma teorias que tentam fundamentar essa tese. Eu vou trazer aqui as que eu encontrei, tá? A primeira tese, a tese do Sentou é Deus. Eu sei que parece maldade da minha parte resumir uma tese com essa frase, mas, gente, não dá para dar outro nome para essa tese, enfim. O Haggadah 15a, porque eles pontuam como versículos, assim, parece uma bíbliazinha, mas são só conversas, descreve Elisha ben Abuia, esse era um rabi, era um mestre, e ele também era versado na mística cabalística, ele não era só um rabino tradicional, só para pontuar. Ele teve uma suposta experiência muito forte e foi levado ao paraíso, e ele diz que viu Metatron sentado. Essa ação é considerada pelos judeus uma ação que somente Deus faz. Por isso a gente vê lá no Apocalipse, porque aquele que está sentado no trono, o Deus que está sentado no trono, porque os 72, não sei quantos sábios que assentam ali à lateral do trono, você ganhar o direito de se assentar num local como o paraíso é honra, e ali na região em que ele estava, ele entendeu que se ele estava sentado, ele só poderia ser um governador. Quem se assenta é o rei, vamos dizer assim. Essa foi a lógica. Tá? Voltando aqui. Elisha ben Abuia, portanto, olha para Metatron como uma divindade e diz hereticamente: talvez haja, Deus me livre, 2 poderes no céu. Os rabinos explicam que Metatron teve permissão para se sentar por causa de sua função como escriba celestial, escrevendo as obras de Israel. A gente sabe que ele não escreveu só as obras de Israel, ele escreveu a história da humanidade. Aqui o judeu tem essa ideia de que, bom, o judeu não, né? A religião judaica, ela se descreve como sendo o centro de tudo. Então, não foi só as obras de Israel que Metatron escreveu, gente, mas enfim. O Talmud afirma que foi provado a Elisha mais para frente, outras discussões, não nesse mesmo livro, que Metatron não poderia ser uma segunda divindade, pelo fato de Metatron ter aceitado receber 60 golpes com varas de fogo diante de Elisha, lá no paraíso, para demonstrar a ele que ele não era um deus, mas sim um anjo e que poderia ser punido. Então, o desfecho da tese do Sentou é Deus não tem nada a ver. A própria sequência da descrição da experiência desse Elisha já diz que Metatron percebeu essa inclinação absurda e aceitou receber 60 chibatadas, né, com varas de fogo, para demonstrar que ele não era Deus, que ele não era perfeito e não era quem mandava ali, havia quem mandasse acima dele, ele não era Deus. Enfim, é isso que a religiosidade faz, né? Porque a gente concluiu em algum momento que só quem se assenta é Deus, aí, enfim, seguimos. Outro trecho do Talmud, Avodah Zara 3b. Talmud levanta a hipótese de como Deus passa o seu dia no paraíso. Essa gente é criativa, né? Sugere-se que no quarto do dia, Deus se senta e instrui as crianças na escola, enquanto nos 3/4 do dia anteriores, Metatron pode tomar o lugar de Deus, ou Deus pode fazer isso, entre outras tarefas. Assim, não precisa ser muito inteligente para entender que Deus delega funções, né? Será que é só Metatron que faz algo que Deus também poderia fazer? O que é que Deus não poderia fazer? Assim, gente, é meio chato, tá? Essa parte da gente ficar analisando esses textos e tudo, mas eu considero importantíssimo. Se tem uma coisa que eu quero que vocês levem daqui este é o fundamento que levou muitas pessoas dentro dessa mística a acreditar que o cara era Deus, quando ele não era. Eu fui atrás, eu fui pesquisando para encontrar a raiz dos textos, tá? Não faz o menor sentido. Desculpa, não faz o menor sentido. Quer dizer, então, que se Deus quiser, numa situação, assumir a postura de general das milícias celestes, ou Jesus, que muitas vezes a gente vê descrições assim de Jesus no Apocalipse, então Miguel é Deus? Porque olha, se Jesus assumiu essa função, então, e Miguel estava fazendo ela antes, então Miguel, Jesus, e fazem essa confusão também, tá? Já vi gente fazendo essa confusão por aí. Também tem gente que acha que Metatron e Miguel é a mesma coisa. Tudo isso por quê? Porque estão pouquíssimo concentrados em perceber a essência de cada uma dessas manifestações angelicais ou de Deus
e muito mais preocupados com a aparência. Ai, mas ele apareceu para mim, ele está segurando o quê? Não sei o quê. É legal observar essas coisas, mas se concentra primeiro na frequência, na vibração. Metatron e Miguel têm vibrações completamente diferentes. Completamente diferentes. As duas poderosas, as duas acolhedoras ao mesmo tempo. Mas são pessoas diferentes. E não são Deus também, não são Jesus, tá? E, enfim, né, para não dizer que eu tô falando isso só da minha cabeça, eu estou trazendo aqui um pouco de fundamento. Eu sei que é chato, mas isso é importante para mim, que fique registrado, sabe? Seguimos. Tese do nome, vamos lá. Gematria. Gematria é um cálculo judaico que é feito com as letras hebraicas, enfim. Vamos lá. No Sanhedrin 38, um dos hereges, que hoje não são considerados rabinos, são hereges, por isso que eles mudam o nome lá, diz ao fulano que Metatron deve ser adorado porque ele tem um nome como de seu mestre. Alguns estudiosos do tema sugeriram que o nome pode ter se originado de Matara, guardião do relógio. Olha que interessante, né? Guardião do relógio. O que o relógio marca, né? O tempo. Ou do verbo memater, que significa guardar ou proteger. O Talmud também menciona Metatron em contexto de outras ideias, como a alma do Messias, o anjo de Javé ou o representante de Javé. Oderberg também sugeriu que o nome Metatron possa ter sido adotado diretamente do nome persa antigo Mitra. O que parece Mitra, né? Então, mas este Mitra não é a deusa Mitra romana, que é mais ligada a um feminino pervertido aí. Aqui a gente está falando de um deus persa, não vale a gente se aprofundar nisso agora, mas que ele tinha funções muito parecidas com as que são descritas por Metatron, né? Escriba, registrador, tarará. Não me aprofundei o suficiente para saber se alguém se passou por Metatron, se alguém recebeu adoração. Olha o tamanho da confusão que está se construindo, né? Vários especialistas aqui elaborou uma série de paralelos que pareciam ligar a Mita a Metatron com base nas suas posições no céu e deveres. Ainda, a palavra Metatron é numericamente, isso aqui é a gematria, equivalente a Shaddai, que é um dos 75 nomes de Deus, que na gematria hebraica, portanto, disse que ele tem um nome como de seu mestre. Olha a confusão toda que se forma quando premissas religiosas podem trazer mais confusão do que ajudar a gente. Alguém vem e estabelece regras do tipo, se um ser pode se sentar, ele é Deus. Se a soma das letras do nome do cara for igual à soma de um dos 75 nomes de Deus, ele é Deus. Cara, não é tão difícil de pensar, não é tão difícil da gente pensar o seguinte, ele não é Deus, mas ele serve a Deus. O nome deles ter a soma do nome de Deus, para mim diz o seguinte, ele manifesta uma característica de Deus, ele manifesta um caráter de Deus, mas ele não é Deus. É tanto argumento que para mim não fala, nossa, né? Que não se encaixa, sabe? Tudo isso, quando você vai puxando o fio da meada, dá em nada, nada justifica, sabe? Seguimos. Outro achado aí que tem para Metatron, outra história que contam de Metatron, que essa tem bastante material, mas eu insisto que não faz sentido para mim. Entre os pseudepígrafos do livro 1 de Enoque, no seu livro das parábolas, apresenta duas figuras, o filho do homem e Enoque. A princípio, esses dois personagens parecem ser entidades separadas. Enoque vê o filho do homem entronizado no céu. Quem será esse filho do homem entronizado no céu? Né? Todo mundo sabe, todo mundo nós cristãos, né? Sabemos que é Jesus, que disse expressamente que é o filho do homem. Mais tarde, no entanto, eles provam ser um e o mesmo. Na verdade, este filho do homem entronizado no céu é o mesmo que Deus. Não que Metatron, nem que Enoque. Mas vamos lá. Muitos estudiosos acreditam que os capítulos finais do livro das parábolas são uma adição posterior, ou seja, provavelmente nem foram escritos por Enoque. Outros pensam que não e que o filho do homem é o duplo celestial de Enoque.
Ou seja, ele viu ele mesmo. Pensemos aqui, essa na verdade é bem fácil de identificar o erro. Não reconhecer a existência de Jesus, que expressamente se intitulou como o Filho do Homem, é o problema. Enoque viu Jesus entronizado no céu, e não Metatron, e não é ele também no futuro, entendeu? E a última tese que eu considero fake, acho que é a última, não sei, mais de um Metatron. Metatron como arquétipo, ou uma casta celestial. Na verdade, arquétipo ou casta que eu quis dizer, mais de uma pessoa. Vamos lá. Segundo teorias, no livro 3 de Enoque, parece haver 2 Metatrons, um escrito com 6 letras e outro com 7. Interessante é que 6 mais 7 são 13. Guardem esse número aí. O primeiro pode ser o Enoque transformado, príncipe do rosto dentro do Palácio Divino. O último, o Metatron primordial, uma emanação da causa das causas, especificamente a 10ª e última emanação, identificada como presença divina terrena. Além disso, o texto do Merkabah identifica o ancião dos dias e o livro de Daniel também como Metatron. Mais uma vez, a gente vê a confusão. Nós sabemos quem é o ancião de dias, né? Aqui, ó, veja, todo mundo fala aqui no livro de Enoque 3 que veio essa adição, essa ideia aí de que ele se transmutou em Metatron. Na verdade, foi um estudioso que fez essa conclusão, né? Este Enoque, cuja carne foi transformada em chamas, veias em fogo, cílios em relâmpagos, seus globos oculares em tochas flamejantes, e a quem Deus colocou em um trono, próximo ao trono da glória, recebeu, pois, esta celestial de transformação, o nome Metatron. É porque existe sempre e forçadamente a ideia de que Jesus não é Deus, e aqui, claro, existe a minha porção cristã envolvida, que se causam essas coisas, né? Você vê, é engraçado. Os próprios judeus falam que Deus não pode se fazer humano, mas admitem, por exemplo, toda essa teoriazada aí de que Metatron é a presença mais próxima deles. E que você vê que é uma série de interpretações rabínicas. Enoque primeiro viu Metatron, depois ele mesmo era Metatron, depois o Metatron não era 1, era 2, era 3, era uma casta. Mas assim, não tem evidência nenhuma. Por que então nunca falaram isso de Miguel? Ah, Miguel é uma casta. Não, a gente sabe que Miguel tem o seu próprio exército, mas ele é um ser específico. Ele é um ser específico. Ele é uma entidade celestial, única. Ele tem sua própria personalidade. E Metatron também há, com certeza, uma série de seres que trabalham com ele nas funções que ele exerce, assim como os outros anjos que exercem alguma função de coordenação ou liderança. Mas, porque precisava se justificar o tamanho da presença, talvez, que Jesus causou em Enoque quando ele esteve no paraíso, aí cria-se uma série de coisas que, gente, Jesus disse, eu sou o Filho do Homem. O ancião dos dias no livro de Daniel é uma descrição semelhante ao Filho do Homem. Logo, ele é Jesus. Mas o esforço sobrenatural de tirar Jesus da evidência faz com que outras teorias surjam, com as quais eu não posso concordar. Provavelmente eles teorizaram sobre o Metatron antes mesmo de Jesus existir? Eu não sei, e assim, para mim não faz sentido. É simples assim. Eu estou trazendo as evidências aqui. Você pode ler e concluir o seguinte: Rafa, para mim faz. Tudo certo. Eu torço para que você realmente se conecte com essa energia que Metatron é e você, diante da experiência com ele, somada aos fundamentos, porque a letra sozinha ela mata, né? Mata. É exatamente isso que está aqui, ó. É só letra. É um monte de gente tentando usar raciocínio, virando robôs, não, né? Nada de sentimento, não existe nada. Assim, é puramente tentativas de falácias, né? Quando você cria um raciocínio lógico que uma das premissas não é verdade, para tentar induzir as pessoas para um local específico. Isso é falácia, o nome. Então, esses
estudos somados à experiência vai te trazer a resposta. E a premissa das Três Marias é essa, autonomia espiritual. Mas, como o estudo é meu, fui eu que pesquisei, eu não posso deixar de dizer o que eu entendo desses textos. Há ainda, ó, o que parecem ser 2 metatrons, um escrito com... já li essa parte, né? Tá repetida aqui. Ó, o que abriu margem para a interpretação de que um metatron seria não um indivíduo, mas um título, ou ainda um ser de nível muito elevado. Mas a doutrina mais comum é a ideia de um único, Enoque Metatron, sendo este uma teofania. Olha, ainda vai além. O que significaria que ele não é uma entidade, mas sim Deus manifestado diretamente em Metatron. Olha quanta teoria que, assim, só vira confusão. O fruto é confusão, é pura confusão. Ele seria o ser mais próximo da divindade, tá? Muitas vezes Metatron é confundido com o arcanjo Miguel, recebendo os mesmos títulos e funções. Olha isso, ainda de acordo com sei lá eu quem, Metatron transmite ordens diárias de Deus para os anjos Gabriel e Samael, sendo frequentemente identificado como irmão gêmeo de Sandalfon. Isso de fato está na angiologia, tá? Essa parte do irmão gêmeo. Que dizem que foi Elias. Cara, o único ser elevadíssimo que se despiu de glória e se vestiu de humano, na minha opinião, foi Jesus, tá? Eu acredito que tenham anjos encarnados? Acredito. Mas eu não acho que estes anjos, nem Gabriel, nem Sandalfon, nem Miguel, nem Metatron, já estiveram. Eu acho que eles já se manifestaram a pessoas e em lugares. Miguel, especificamente, tem muita evidência disso. Né? Fisicamente, uma manifestação de fato visível deles, acredito, mas eu não acho que eles viveram encarnados. Por experiências pessoais, por outras evidências que não só a Metatron, eu não acho. E meus gatos hoje estão especialmente querendo aparecer. Desculpa, gente. Enfim, não acho também que Metatron passe o turno para Gabriel e Samael. Primeiro, Samael hoje está afastado da glória de Deus, né? Nós sabemos que ele é Satanás. Segundo, mesmo já caído, quando a gente olha para o livro de Jó e outros textos, Deus aceita a presença dele, diante dele. Então ele não precisa de Metatron para passar funções. Ele pode se colocar diante de Deus, assim como os outros anjos. Então, eu não acho que ele transmite ordens. Ele pode, pela função administradora e coordenadora ali, até passar instruções. Mas os arcanjos têm autonomia para estar diante de Deus. Acredito eu que todos os anjos tenham autonomia para estar diante de Deus. Enfim. Seguimos, depois de tanta papagaiada, vamos falar um pouco sobre coisas que eu acho que são reais. Metatron foi citado nas 3 religiões abraâmicas. É verdade, eu encontrei. Né, a gente tem o livro de Enoque como um texto que eu considero judaico-cristão, os cristãos também estudam, justamente por causa da evidência de ligação com o próprio Jesus. Se vocês lerem o livro da Elizabeth Clare Prophet, que tem inclusive o livro de Enoque junto, no livro dela, que fala sobre os anjos caídos, você vai ver que ela faz um estudo aprofundado. O próprio Jesus era um conhecedor do livro de Enoque e ele usou as referências de Enoque em várias pregações. Então eu considero ele uma manifestação agregada ao cristianismo, ao judaísmo e ao islã, né? O relato mais antigo de Metatron pode derivar diretamente do próprio Alcorão quando se trata do islamismo. Em um texto druso sobre cosmologia, ele é mencionado entre os arcanjos canônicos, nossa, não consigo falar. Ou seja, está naquele cânon fundamental nas tradições islâmicas. Al-Suyuti o identifica como o anjo do véu, como eu já falei lá no início, e só ele sabe o que está além. É também frequentemente mencionado em obras mágicas, que descreve Metatron usando uma coroa e uma lança, provavelmente constituindo o cajado de Moisés. Isso é muito interessante, e eu tenho... Ai, bati no microfone, desculpa, gente. Eu tenho experiências pessoais específicas com este assunto do cajado de Moisés e o cajado de Arão, e por isso eu acredito que ele tem, assim, relação com esta autoridade e aquela fase em que os judeus viveram no deserto.
Em outras práticas mágicas, ele é invocado para afastar gênios do mal, demônios, feiticeiros e outras ameaças mágicas. Por causa desse culto mágico aí, que eu não vou nem entrar no mérito se isso é certo ou bom, é que ele às vezes é confundido com Miguel, porque isso teoricamente é uma função de Miguel. Mas, gente, eles todos exercem, acredito eu, funções de proteção. Mas eu tendo a acreditar que Metatron exerce uma função mais de proteção no sentido de proteger a verdade, de coordenar, de combater o caos, quando se trata de ordenação e coordenação cósmica, e Miguel de batalha espiritual. Eu acho que as coisas se organizam dessa forma. Eles atuam em conjunto, atuam com outros anjos e arcanjos, mas eu sinto que é isso. E eu acho que foi-se dito tanta bobagem de Metatron justamente para tentar, porque ele, na minha opinião, tem esta função, talvez, de discriminar, de separar o joio do trigo, né? Além e isso tem a ver, inclusive, com a geometria sagrada. Então, eu acho que ele tomou muita fake news nas costas aí ao longo das eras, especialmente, né, as trevas têm um apreço aí, eu acho, por ele nesse sentido, para tentar causar essa confusão. Essa ideia de que ele é uma casta, né, ele não é um ser, mas sim uma classe celestial, é para tentar desidentificar, tentar não criar intimidade entre ele e um ser humano. E as poucas pessoas que eu vi falarem sobre isso falaram de forma bem arrogante, do tipo, ai, nossa, esses espiritualistas são muito idiotas, né? Eles mal sabem eles que Metatron não é um ser, mas é uma casta, sem teoria nenhuma, sem embasamento nenhum, só falar assim com essa soberba toda, quando os espiritualistas, muitos deles se conectam sim com Metatron, e eu me encarreguei no meu caso, porque não quero acreditar nem no espiritualista, nem nas pessoas que lê em 3 segundos o que está na Wikipédia e tira uma conclusão, que foi o exemplo dessa pessoa que, de forma soberba, tentou afirmar isso, eu fui fazer as minhas próprias pesquisas. E, para mim, ficou claro que ele é um ser e não uma casta de seres. Metatron como mediador entre os reinos humano e divino. Ele, assim como outros anjos e arcanjos, atua como intermediário, um mediador divino entre os reinos humano e divino, entre a esfera terrena e a de Deus, a celestial, enfim. Ele é frequentemente retratado como o privilégio de estar atrás do trono divino, como eu falei, a palavra Metatron provavelmente tem origem nisso, e disso se presume que ele ouve a voz de Deus muito de perto, o que lhe permite transmitir mensagens. Esse papel, né, esse arquétipo, essa ideia, foi o que fez com que se estabelecesse, pelo menos para nós, a ideia de que ele é um canal, como todos os anjos, mas ele um pouco mais, talvez. Dentro da Cabala, as manifestações de Metatron, pelo menos as poucas que eu encontrei, têm total relação com isso, com Metatron trazendo conhecimentos divinos, procurando ensinar a humanidade, procurando cumprir aquilo que havia sido determinado por Deus lá no início, na criação da Terra e dos humanos da Terra. Né? Então, os anjos naquela fase iriam interagir com os humanos e ensinar. Mas houve a queda e, enfim, a gente falou sobre isso no Café com as Marias, episódio 2. Se você não assistiu, assista, né? Lá a gente já falou bastante. Ele, portanto, é este mediador muito mais no papel de ensinar, já que ele é o escriba, ele sabe, né? Ele quando escreve também aprende. Além disso, ele também é reconhecido, por exemplo, pelos judeus como o anjo que guiou o povo pelo deserto. E antes disso, ele esteve com Abraão e Jacó. Talvez por isso o nome dele seja citado nas 3 religiões, né, abraâmicas, porque foi a partir de Jacó que houve a divisão, por exemplo, do Islã com o judaísmo e por aí vai. Metatron como escriba celestial, né? Um papel comumente atribuído a Metatron em vários textos é o de escriba celestial. Ele é descrito como um anjo que registra todos os eventos que ocorrem no céu, e por isso é conhecido como o conhecedor dos segredos, mestre dos mistérios, é quase um Mr. M, gente. Ah, Mr. M! Não é? E mais uma vez, aqui eu vejo nessas descrições uma descrição parecida com
a do Islã, né? O anjo do véu, aquele que está por trás do véu, que está vendo tudo. E isso tudo dá para ele uma compreensão do universo e dos seus mecanismos. Olha, a gente está chegando na geometria sagrada, eu prometo. Ai, gente, dentre suas responsabilidades, segundo os textos, esteve a transmissão dos segredos mais elevados, incluindo os da Torá escrita e a tradição oral a Moisés. Além disso, ele é identificado como guardião dos registros acásticos. Eu tenho experiência sobre isso. É real, na minha opinião, né? É real para mim. Mais uma vez, colocando aqui as coisas nos seus devidos lugares. Um vasto repertório que contém todo o conhecimento e experiências de cada uma que já existiu. No meio dos textos confusos em que judeus cabalistas tentam compreender quem é Metatron, vemos também eles citarem que Metatron participou da criação da Terra. Minha opinião, a Ângela também já falou sobre isso nas aulas dela. Todos os anjos foram criados antes especificamente do que a Terra, não vou nem entrar no mérito de universo ou não, e se já eram criados, eu entendo que participaram sim da criação, tá? Vou dar o exemplo que a Ângela deu. Se eu tenho uma família, se eu tenho filhos, né, marido, filhos, e eu vou criar algo importante para mim, eu quero que eles participem desse momento, mesmo que como coadjuvantes. A criação ainda é minha, mas eles estarão lá, seja me apoiando, dando as opiniões, seja como for. Então eu entendo que sim, ele participou como todos os outros que já existiam naquele momento. Finalmente, né? Estamos aí com 40 minutos de aula. Cheguemos. Metatron e a geometria sagrada. Por que tudo isso, né? Falar de Metatron, tirar um pouco da sujeira e falar do que eu realmente acho que ele é, foi importante. Por causa disso aqui, ó. Se entendermos que a geometria sagrada é entendida como um projeto fundamental da criação, ou o plano arquitetônico do universo, um escriba que registra, compreende todas as obras celestiais e universais estaria naturalmente familiarizado com este projeto divino. A sua função, portanto, transcende o mero registro passivo. Metatron atua diretamente na manutenção e na revelação dessa arquitetura cósmica para os humanos, ou para outros seres de outros lugares também. Enfim, foi por essa ligação íntima com a geometria, provavelmente, que fez com que uma das geometrias mais completas e complexas recebessem o seu nome, o cubo de Metatron. Quem é o cubo? Este que está aqui. Se você nunca viu, muito prazer, esse é o cubo de Metatron. Nós vamos estudá-lo depois, mas eu vou dar uma dica para deixar vocês curiosos. Ele é composto de 13 círculos, então aqui tem alguns, aqui alguns, e aqui dentro mais um. Seriam 6, 12 com 1, 13, e 78 linhas, ou 78 ligações entre eles. Interessante porque o tarô é um baralho, é uma linguagem definida de 78 cartas, né, ou 78 lâminas. Então, hoje eu entendo que Metatron não ofereceu somente os 22 arcanos, mas eu acho que ele tem ligação total com a criação completa do tarô. Não só ele, mas especialmente ele, na minha opinião. Ele é muito ligado ao número 22, a gente vai ver um pouquinho agora. Mas tem 78 linhas ali, com os 13 círculos, 78 linhas surgem, 78 caminhos, 78 possibilidades. Vamos ver. Metatron, a cabala mística e o tarô. Olha aí. Há uma associação de Metatron com a árvore da vida da cabala, da mística judaica, tá? Não a árvore da vida do Éden, nós estamos falando da árvore da vida da cabala. Acredita-se que esta árvore da vida, um símbolo místico central para quem estuda cabala, ela é o início de tudo ali, representa a interconexão do universo com o reino divino. Para quem não conhece a cabala, ela tem um desenho muito específico em que existem os reinos, que são como círculos, e aí vários estudos esotéricos são ligados à cabala. Então, por exemplo, a gente tem os planetas, a gente tem anjos, tudo ligado, né, a essas Sephiroths, né, Sephiroth. E existem 22 caminhos, são 10, se eu não me engano, círculos, 22 caminhos para você sair do reino de Malkuth, que seria a Terra, se eu não estiver enganada, tá?
para chegar na bolinha lá de cima, que seria o céu, o paraíso. Então existem os caminhos. É mais ou menos isso, tá? Tô sendo assim, bem chucra com relação à Cabala, porque eu mesma não tenho muito conhecimento sobre ela. O que eu conheço de Cabala foi o que eu me envolvi com ela por causa da astrologia, para ganhar um conhecimento de astrologia, e só. Mas eu já tive várias conversas com a Ângela sobre isso, ela conhece mais da Cabala do que eu, e a gente tem a sensação de que elas são portais mais incompletos. O cubo de Metatron talvez seja a arquitetura mais completa nesse caso. Baseado em quê? Baseado nas nossas experiências. Isso ainda vai ser fruto de estudos. E talvez a gente estude e mude de ideia. Então, tô só jogando aqui uma ideia para vocês, tá? Gato, não vai aparecer aqui de novo, né? Ele vai, porque ele faz o que ele quer, né? Tá bom. Esses são os gatos maravilhosos. Voltando. Algumas tradições apontam Metatron como o guardião ou o zelador dessa árvore, sendo responsável por manter a sua integridade. Esse papel também liga a uma representação geométrica e simbólica fundamental, porque a própria árvore da vida ela não deixa de ser uma geometria, né? Ela tem sua lógica ali. E o que eu falei no slide anterior, dentro dessa mística também acredita-se que foi ele quem forneceu à humanidade as 22 letras hebraicas, os 22 caminhos da árvore da vida na Cabala e os 22 arcanos do tarô, como caminhos de ascensão, sempre como caminhos de ascensão, tá? Essa é a lógica de tudo o que Metatron traz. E aí a gente começa a ver, curiosamente, a associação dele com o número 22 e com o número 11 também, tá? Vamos falar rapidamente sobre o que é geometria sagrada. A gente vai voltar nisso ainda, mas eu já quero dar uma introduzida para deixar vocês curiosos. Gente, meu gato tá impossível. Vocês estão vendo, né? Ainda bem que eu tô com a câmera pequena. Nossa realidade, ela é toda estruturada em geometrias. Muito se fala sobre geometria sagrada como uma linguagem oculta da natureza manifestada, mas pouco se fala sobre o seu significado. A maioria das vezes que vocês pegarem estudos de geometria vai ter o círculo, o quadrado, o triângulo, e do triângulo a pirâmide, não sei o quê. Essa forma é isso, essa forma é aquilo. Mas por quê? Como assim? Tipo, não que esse estudo não seja relevante, nós vamos fazer, mas ninguém fala, tipo, por que é importante? Por que a gente tem que estudar as formas, né? As pessoas descrevem formas, fazem cálculos, desenham espirais, mas têm dificuldade de entender o porquê o universo é estruturado dessa maneira. Será que é mesmo? Há uma relação entre as formas da realidade espiritual e as formas da realidade mental, que precisa ser compreendida para que a gente enxergue o quadro dessa fantástica estrutura que é o universo manifestado, desde o átomo até as galáxias, tá? E aqui, agora, eu vou entrar na interpretação da geometria sagrada, que para mim faz mais sentido, que vem dos textos hindus, vem dos Vedas. A gente sabe que são os registros mais antigos, ligados à filosofia, a estudos complexos, né, do mundo, da humanidade, tá? Então, a Grécia, por exemplo, os sólidos platônicos, os cálculos pitagóricos, tá? É bem antigo, a gente sabe que é, mas os Vedas falaram primeiro, tá registrado lá nos livros deles. Não existe um livro lá dentro falando assim, cálculos matemáticos, mas a matemática estava lá. Os primeiros a estruturar cálculos e matemática foram os árabes, na verdade, antes até dos gregos. Os gregos beberam das fontes do Egito já, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque de tudo que tentaram explicar, o que faz mais sentido, e eu vou dividir com vocês, para mim, é a explicação dos indianos, dos Vedas, do porquê as formas são importantes. Por que o universo se manifesta em formas? Na verdade, não é por que as formas são importantes. Por que o universo se manifesta em formas? E isso tem relação direta com a crença deles primordial, tá? Mas mesmo eu não tendo, digamos, a mesma crença primordial, para mim faz muito sentido. Segundo os Vedas, que são as tradições registradas da Velha Índia, adoro falar Velha Índia porque eu lembro sempre do Wagner Borges, ele sempre fala isso, porque a Velha Índia, eu adoro ele, gente. As constelações
estão colocadas no espaço formado por estruturas geométricas. Olha isso, gente, mais de 7.000 anos de tradição, tá? Que vão criar padrões eletromagnéticos, olha só, a gente não fala sobre energia, que determinam a influência cósmica em relação aos planetas. Então, os Vedas, vamos lembrar que os hindus têm a sua própria astrologia, se chama astrologia védica, que em absoluto é bem diferente da astrologia, por exemplo, que eu pratico, que é a astrologia helenística, né, a astrologia do Ocidente, vamos colocar assim. Ela é muito, muito, muito diferente, e eles têm estudos muito profundos de astrologia também, muito bem fundamentado, e por isso eles trazem isso dentro da geometria, né? Eles entendem que o universo manifestado de várias formas, as próprias constelações assumem determinadas formas geométricas na visão deles, e essas formas geométricas determinam a influência sobre os planetas. E aí eles entendem, olha que curioso, gente, que os nossos próprios chakras, eu até coloquei essa figura aqui do lado, que seriam os chakras de uma visão mais frequencial, vamos colocar assim, cada chakra tem uma geometria específica. Lembra que a gente estudou isso na aula de chakras, acho que a última, eu falei sobre as pétalas que os clarividentes enxergavam? O chakra sacral tem 4 pétalas. O chakra da coronário é a lótus das 1000 pétalas. Olha só. Isso formam mandalas, né? Isso formam mandalas, ou seja, padrões geométricos perfeitos. Então eles entendem que os nossos chakras também têm uma geometria específica. Através dessas janelas, que seriam esses pequenos portais chamados chakras, que nós temos aqui, nós temos espalhados pelo nosso corpo energético, que os planetas irradiariam sua influência. Então, eles construíram dentro de todo o ecossistema religioso, filosófico, científico deles, essa teoria. Eu acho muito bonita, concordo, inclusive em partes, com a fundamentação deles, e aqui a gente tem, ó, o que seria, na visão deles, as bocas dos chakras, né? Então, olha, aqui, por exemplo, forma a Vésica Piscis. A gente vai estudar com certeza a Vésica Piscis quando a gente falar de flor da vida, né? São formas primordiais aqui, que é esse elo entre 2 círculos aqui, que forma tipo um peixinho, né? No meio. E que não posso deixar de falar, parece a vulva feminina, que é por onde cria-se um novo universo, né? Uma nova vida surge, enfim, por aí vai, né? Impossível falar sobre arquitetura divina sem lembrar do famoso desenho de Leonardo da Vinci, quando estudava as ideias de proporção que o arquiteto Vitrúvio defendia em sua época, que nada mais era do que a proporção áurea, na verdade, né? A proporção áurea já era um conceito antigo, foi decodificado na Grécia. Por que eu digo decodificado, né? Os árabes vão dizer que eles descobriram a matemática. Os indianos dizem que eles é que falaram primeiro, e a gente acaba apontando essas coisas para a Grécia, que foi quem, através de Roma, dominou os conhecimentos, chegaram na Europa, e a gente tem a tendência de dar valor a isso, né? A própria sequência de Fibonacci já havia sido decodificada pelos matemáticos indianos muito tempo antes, mas a gente chama ela de Fibonacci. O que isso importa? Não importa quem fez, a questão é, quem quer que tenha feito, não a criou, a identificou, a decodificou. Então, o homem vitruviano, né, se Vitrúvio, Leonardo da Vinci, ou seja lá quem fez primeiro, todos esses estudiosos perceberam que haviam proporções perfeitas, seja no corpo humano, seja na natureza, ou seja, há padrões estabelecidos, há proporções e padrões em tudo. Se você não está enxergando o padrão, o desconhecimento da regra é seu, mas que o padrão existe, ele existe. Essa é a questão, né? Então, a gente chama de sequência de Fibonacci, mas não foi o Fibonacci. A questão, eu acredito que em todas as culturas alguém contemplou, né? Por Fibonacci, talvez isso foi documentado e por ter ficado ali na Europa se dissolveu, né? Se disseminou o conhecimento em determinado período. Ok, paciência, entendeu? Paciência não, ótimo, né? Os indianos vão dizer que foram eles. Maravilha, sinal de que muito tempo antes já se observava as proporções, certo?
Essa é uma figura clássica quando a gente pensa em quanto há uma arquitetura cósmica de fato em toda a criação. E aqui é o fechamento de hoje, que eu quero trazer a explicação que eu acho que vai clarificar aquela figura dos chakras de antes. Vemos em muitas religiões a analogia de que a luz é a fonte criadora. Não é que esta ideia esteja errada, gente. Ela não está. Mas para a gente compreender a geometria sagrada, nesse contexto a gente vai considerar um outro aspecto da luz, que não é só luz. A gente vai considerar a fonte criadora, nesse momento, como uma emissora de som. Os Vedas, especialmente nos seus textos sobre a criação do universo, falam de um Om primordial, ou o Om como um som primordial, que gera e dá forma a tudo no universo manifestado. Interessante pensar que no texto judaico-cristão do Gênesis, a gente vê Deus usando a voz para dar forma e criar o universo em 7 dias, né? E Deus disse, faça-se a luz, e fez-se a luz. E Deus disse, divide as águas, não sei o que lá. E Deus disse, existe uma emissão mesmo. E é interessante pensar que ele disse para se fazer a luz, ou seja, talvez, de fato, ele seja uma mistura entre água e som, né? Porque ele não fala que ele criou o som. Enfim, o que dá origem ao universo, segundo muitos cientistas e segundo os primeiros livros do mundo, que são os Vedas, não é uma explosão, mas sim uma grande vibração. Eles brincam dizendo que não foi o Big Bang, mas o Big Boom. Essa vibração, como toda vibração sonora, se transmite em ondas, e essas ondas formam geometrias. O som forma a geometria, que por sua vez forma a matemática, porque você começa a medir ângulos, não sei o que lá, que por sua vez vai formar a física, a biologia, o estudo da mente, o estudo, e por aí a gente vai indo. Eu coloquei aqui um print de um vídeo que eu vou deixar na descrição dessa aula, junto com o PDF, em que essa placa é conectada a um computador, e aqui a gente está vendo uma medição em hertz, e a cada hertz, a cada faixa de hertz diferente, a geometria projetada com esta areia, por conta da vibração da placa, se altera. Quando a gente pensa no Tesla, por exemplo, em termos, se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Veja que ele também não está falando de luz. Então, na teoria dos Vedas, e a teoria que a gente vai usar para compreender a geometria sagrada, gente, é a ideia de que Deus, sendo a fonte criadora, ele emite um som, uma vibração, puff, né? Continua emitindo. Essa vibração, ao se encontrar com a matéria, gera formas geométricas. Essas formas são as geometrias primordiais, que é toda a estrutura do universo manifestado. Então, agora, quando você estiver diante de uma mandala, de uma forma geométrica, pense em termos de vibração. Pense que ela está reverberando uma determinada frequência. É assim que nós vamos aprender geometria e é assim que nós vamos trabalhar com ela. Certo? Certo? O som, portanto, seria a fonte da geometria, que, por sua vez, estrutura todo o universo manifestado. A partir desse conceito, nós vamos estudar formas. Na próxima aula, amei esse vitral. É de uma igreja, com certeza. A gente vê aqui, ó, o Sagrado Coração de Maria. Enfim, gente, eu sei que a aula ficou um pouco densa, tá? Mas muito, muito, muito obrigada pela sua atenção. Espero ter sido clara sobre Metatron. Espero ter conseguido aí trazer algumas ideias sobre geometria para vocês. Até mais!